o que vem depois da Páscoa. A Páscoa passou? Quem comemorou Páscoa aí? Nós estamos recebendo também a turma da internet, é isso, Marco? É isso que você me falou? Não? Ok. Quem comemorou a Páscoa aí? Muito bem, passou a Páscoa. O que vem depois? Depois da Páscoa, da nossa Páscoa aqui, tanta coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu. Eu ouvi 1000 histórias, ouvi 1000 informações jornalísticas, tanta coisa aconteceu. Mas dentro de casa aconteceu tanta coisa. Na sua casa também. Eu sei que muita coisa aconteceu. A minha pergunta é, se foi tudo segundo o propósito do Senhor que aconteceu, é isso que vamos conversar nessa noite. Mas antes disso, gostaria de apresentar aos irmãos de tudo que aconteceu, o relatório de nossa reunião com o Ministério de Louvor na sexta-feira. Suzy, vem aqui, por favor. É você. Suzy, instrumento de Deus na vida dessa igreja desde que chegou ao Canadá. O Canadá não é o mesmo. É antes e depois de Suzy. Tem certeza disso? E Suzy conduziu o Ministério de Louvor até essa semana. E daqui para frente, eu gostaria de convidar o Belchior e a Tatiana, por favor. O Belchior e a Tatiana vão conduzir o Ministério de Louvor e a ministração nos cultos aqui, conforme tenho orado, conversado com eles. Eu queria que Suzy orasse. Aqui quietinho aqui. E aí a Suzy depois vai passar para aí, e aí ela vai fazer como quiser. Eu queria que você orasse por eles, por favor, e os abençoasse na sequência desse ministério tão especial que é o Ministério de Louvor. Parte do culto, né? Nós dividimos o culto em parte de louvor e parte com a palavra, parte com oração, parte com oferta. Que não falte nada na igreja do Senhor em nome de Jesus. É aquilo que está na sua mão, no seu coração. Dom e talento que Deus te deu. Deixa Deus usar. Amém, querido? Vamos ficar de pé? Por favor. Ore e abençoe essa turma. Amém. 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 Senhor, abençoe os teus servos com poder e com graça. Graça do Senhor seja abundante na vida dos teus filhos. O poder do Senhor se multiplique. Em nome de Jesus. Que a tua igreja Nós, na nossa reunião, oramos, abençoamos essa linha divisória aqui do Canadá, antes e depois, né? Por tudo que trabalhou, que fez até aqui. Mas não pensem que ela vai ficar longe, porque agora mesmo ela vai voltar para lá, para o seu lugar. Assenta, por favor. 2 Crônicas. Eu não sei se você está lendo a Bíblia conosco, na sequência do texto sagrado, mas depois da Páscoa, eu encontrei Ezequias celebrando a Páscoa. Queremos compartilhar com os irmãos nessa noite sobre esse texto especial. 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos dar uma lidinha em vários textos para entendermos um pouco do que o Senhor quer nos falar aqui. 2 Crônicas, capítulo 29. Começa no versículos. Esse texto é tão especial, irmão, tão tremendo. Dá vontade de ler tudo, do 29 ao 32. Mas não dá, o tempo é curto. Mas deixa-me, pelo menos, começar do 1, para que vocês que não leram o texto se envolvam com ele. 2 Crônicas
29, de 1 a 5, a princípio, diz assim o texto. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ela fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Ele fez. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor reprova e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor. Agora seguimos para o versículo 28, no mesmo capítulo. 28 e 29, diz assim: toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam, os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. Agora, o versículo 35 e 36. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecida com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esse holocausto. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito para o seu povo, tudo em tão pouco tempo. Capítulo 30, versículo 18 e 19. Agora a festa está sendo celebrada. Até aqui foi preparação. Embora muitos dos que vieram de Efraim e de Manassés, de Isacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por ele, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Versículo 29, no mesmo capítulo 30, diz assim. 27. Os sacerdotes... Não, é o 29, capítulo 29. Já lemos. É o 32, de 16 a 22. O último texto. 32, de 16 a 22. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obras das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Eu queria que você cantasse comigo essa canção antiga, preparando o seu coração para ministrarmos a palavra. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome
consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance. Quando mal te aparecer, como é o nome? Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Se Ezequias conhecesse essa música, era essa que ele teria cantado naquele dia lá. Glória a Deus. Querido, o que vem depois da Páscoa? Semana passada nós celebramos aqui com o nosso coral a Páscoa do Senhor, um grande estilo, e foi uma bênção, foi maravilhoso. Hoje nos apresentamos lá em Sherbrooke, e foi também uma manhã muito especial. Mas o que vem depois da Páscoa? Quem viu televisão, depois da Páscoa, viu Quebec com medo das enchentes. Muitas cidades alagadas. Muitas pessoas fora das suas casas. Quem viu um pouquinho mais, viu que exatamente na Páscoa, no domingo passado, algumas igrejas no Sri Lanka e alguns hotéis em que se comemoravam a Páscoa, bombas explodiram, homens-bombas se explodiram lá e 207 pessoas morreram, 400 e poucas pessoas ficaram feridas por causa da Páscoa. Quem conhece o texto sagrado sabe como foi o depois da Páscoa dos discípulos. Aqueles 50 primeiros dias tão especiais com o Senhor Jesus, aquela expectativa toda, porque eles encontraram o Cristo ressuscitado e agora eles receberam do Senhor direta ordenança para anunciar o Evangelho, não sabiam o que fazer, mas eles foram cheios do Espírito Santo em Pentecoste. No capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos essa história maravilhosa. Mas e depois disso? Depois da Páscoa, na vida dos discípulos, você vai conhecer todo o Império Romano, toda a representação do príncipe desse século contra os discípulos, contra a igreja, perseguindo. A Páscoa que nós vimos aqui, com o rei Ezequias, o que veio depois da Páscoa? Toda aquela preparação, a Páscoa. Depois da Páscoa, o nome é um sujeito chamado Senaqueribe. Esse nome, se você falar demônio, é a mesma coisa. Se você falar principado, potestade do mal, é a mesma coisa. Um homem que simbolizava realmente uma ação demoníaca naquela época, impondo terror a todas as nações, a todas as cidades, até que chegou o depois da Páscoa de Jerusalém, de Senaqueribe, de Ezequias, e Senaqueribe vem então impondo e assustando, assombrando como o leão rugindo. Mas ele não era o leão. Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade de um leão da tribo de Judá realmente reinaria. Quem é Senaqueribe para avançar agora contra a cidade do Senhor? E o texto sagrado fala em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o deu a si mesmo, não nos dará com ele todas as coisas? E aí, meu irmão, Senaqueribe tem que aguentar, chegar depois da Páscoa para um povo que se humilhou diante do Senhor. E o Império Romano tem que aguentar, perseguir o povo de Deus. E aí, querido, você e eu,
cada um de nós precisamos pensar como é que é o nosso depois da Páscoa, porque a regra é a mesma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem interessa se foi Senaqueribe, ou se foi o rei da Síria, ou se foi, de onde que veio esse rei, de que inferno veio esse demônio, não faz diferença. Ele virá, mas será derrotado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então deixa-me pensar com vocês a Páscoa na ótica do nosso amigo, do nosso mestre, que hoje, pelo menos parte da vida dele, o rei Ezequias. Depois da Páscoa, nós sabemos que vem luta. Mas o que veio antes da Páscoa? Eu quero que você entenda que a Páscoa era a festa mais importante do povo de Israel. A festa mais importante. E que essa Páscoa tão especial, tão maravilhosa, foi uma das Páscoas, foi uma das épocas em que a coisa estava mais bagunçada em Israel. Para vocês terem uma ideia, essa Páscoa foi comemorada um mês depois. Imagina o seu aniversário e todo mundo esqueceu. Aí um mês depois alguém viu lá no WhatsApp, semana passada foi aniversário do fulano. Aí eles se juntam para daqui um mês fazer uma festa para você. Se for pelo menos tipo brasileira, com muita carne, e você não tinha que pagar nada, menos mal. Mas imagina, um mês depois, irmão, foi seu aniversário, desculpa, não esquecemos, a gente estava ocupado, parabéns. Foi mais ou menos assim. Um mês depois, comemorou-se a Páscoa, irmãos. Um mês depois, a festa mais importante de Israel foi comemorada porque aquele povo, antes da Páscoa, estava realmente tão disperso, que ninguém se lembrou da Páscoa. Mas o rei Ezequias assentou-se no trono. E o rei Ezequias, nós vimos, aos 25 anos, começou a reinar, e ele começou a perceber que estava tudo certo. Ele era da linhagem de Davi, estava tudo certinho, ele não usurpou, ele tinha que estar ali, o trono era dele, para ele, mas tinha um trem errado. Ele era mineiro, tinha um trem errado. Tinha um trem errado ali, queridos. E quando ele foi ver o que estava errado, é que a casa de Deus, o templo do Senhor estava lacrado, fechado, cheio de bicho, cheio de poeira, cheio de entulho, ídolos, tinha de tudo ali, só não tinha adoração. Então ele resolve preparar aquele ambiente, e aí que ele descobre que era já a época da Páscoa, e aí ele vai cuidar da Páscoa. Para vocês terem uma ideia, eles começaram no primeiro dia daquele mês, e aí eles foram até o 8º dia, limpando o templo, tentando ver se dava para comemorar a Páscoa a tempo, não deu. Limparam mais 8 dias, 16 dias de limpeza num lugar que nunca deveria estar sujo. Assim é o seu coração, um lugar que nunca deveria estar sujo. Mas se está, talvez seja hoje o dia de olhar para Ezequias e começar uma grande limpeza, porque o templo do Senhor não é esse lugar que também tem que estar limpo, organizado, porque você vem aqui conosco adorar o Senhor, tem que estar tudo no lugar, mas o templo do Senhor é o seu coração. É nesse lugar que não pode haver toda a sujeira que havia no templo do Senhor em Jerusalém, que era um símbolo, sombra de um futuro que seria você, um santuário onde Deus habita. É naquele lugar, querido. Primeira coisa que Ezequias fez foi purificar o templo. E nós vamos ali, no primeiro dia do ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo, o Senhor, e consertou as portas. As portas têm que estar fortalecidas. Convocou o sacerdote levita na praça principal e falou: escutem, levitas. A turma que canta aqui na frente não são levitas, não são da tribo de Levi, mas é eles que faziam o que vocês fazem naquela ocasião. Escutem, levitas, consagrem-se agora, consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo que é impuro do santuário. E se o seu coração é um santuário, meu querido, alguma coisa talvez precise ser retirada hoje. Água sanitária, álcool, põe fogo, tem coisa que tem que queimar lá fora, bem longe. Temos que purificar o nosso coração. Ele purifica o templo antes da Páscoa. Antes da Páscoa aconteceu uma coisa tremenda ali. Ezequias, convocando tudo isso, chama os levitas, chama os sacerdotes, e aí acabou a data. Ano que vem a gente faz isso. Não, tem coisa que não pode deixar para a próxima data.
Tem coisa que não pode adiar, irmão. Tem que ser agora. Não, esse é o calendário, é uma data a mais. Ano que vem tem de novo. Não funciona assim. Estamos falando do templo, do santuário do Deus vivo. Estamos falando de santidade ou imundície. É uma escolha. Vida ou morte. E Ezequias percebeu isso. Interessante que ele escreve uma carta. E essa carta declara isso: olha, nós estamos na morte, na lama, porque o templo nos representa. Olha o estado do templo. E olha, quanta gente espalhada pelo mundo, escravizada, porque nós pecamos. Ele manda uma carta, anunciando esse aniversário atrasado, essa Páscoa fora de época. E ele manda essa carta em toda a região, e o texto fala que muitos zombaram dos mensageiros. Você fazer o quê? Uma Páscoa fora de época? Para quê? Que bobagem é essa? Quem precisa de Páscoa? Quem precisa de Deus? Zombaram. Não foram outros, foram os filhos de Israel, os convidados para a festa, os convidados para a Páscoa. Mas quando essa turma que chegou, que ficou perto do rei Ezequias, eles tinham unidade de pensamento. O texto fala: já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a boa palavra do Senhor. Queria que vocês pensassem que a boa palavra do Senhor, quem leu o texto descobriu várias expressões assim: conforme a palavra do Senhor, conforme a orientação de Davi e do profeta Gade. Então a palavra do Senhor era a orientação para os levitas adorarem, a palavra do Senhor era a orientação para agora celebrar, trazer de volta a Páscoa, a palavra do Senhor, o soprar do Espírito de Deus que convenceu Ezequias. São coisas que preparam o ambiente para que a graça do Senhor venha de maneira tão especial como veio naquela Páscoa. A nação tinha unidade de pensamento. Uma coisa linda que aconteceu ali antes da Páscoa é que eles oravam uns pelos outros. E esse texto fala que Ezequias orou por eles, porque todo mundo sabia da Páscoa. E todo mundo sabia da preparação. Era uma preparação detalhada, um ritual especial, de lembrar, de falar com as crianças, de unir todo mundo, de adorar o Senhor, de matar o cordeiro, de passar o sangue nas portas como o sinal, lembrando do que houve no cativeiro, de ensinar, de discipular, de amadurecer, de gerar unidade. Mas não tinha ninguém nem aí para a Páscoa. Foi quando inventaram aquela música Tô Nem Aí. Foi na época da Páscoa de Ezequias, estava exatamente assim. Mas quando Ezequias balança o povo e o povo vem, não dava tempo para fazer a preparação. E cuidado com o que está escrito. Presta atenção. Tem coisas tão bobinhas, faz nenhuma diferença. Mas, irmão, está escrito. Cuidado. Porque Deus é fiel à palavra dele. Pode ser sim a coisinha mais bestinha do mundo. Mas, gente, é só isso. Mas está escrito. Várias vezes no texto sagrado nós encontramos situações absurdas. Mas por que aconteceu isso? Por que esse povo morreu? Porque estava escrito. Eles desobedeceram. Só por isso. O problema é que está escrito. E Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a nós, igreja reformada, luz para as nações, em monte. Não, a questão, a fidelidade de Deus é com a palavra dele. E quando nós apegamos a palavra dele, aí fica afinado, e aí Senaqueribe vai dançar. Mas se está escrito, está fazendo de outra maneira. Lembra de Davi trazendo a arca? Tinha que trazer a arca. Mas estava escrito que a arca deveria ser carregada pelos levitas, pelos sacerdotes, usando aquela vara, ninguém tocaria na arca, e aí pegaria dois de um lado, dois do outro, e caminhariam, e de certa maneira, e aí fariam um sacrifício assim, assado. Era simples, não era nada demais. Deixar para trás, não estava deixando muita coisa, mas estava escrito. Então comece a pensar sobre o que está escrito, e conhecer o que está escrito, porque Deus é fiel ao que está escrito. E por causa disso, eles não se prepararam para a Páscoa e comeriam a Páscoa despreparados, teriam problemas. Mas por que isso? Porque estava escrito. Porque simplesmente já estava combinado. Eles estavam quebrando, sendo infiéis, desvalorizando, desmerecendo o que estava escrito. Aí o rei Ezequias, que estava com o coração quebrantado, ele foi orar: Senhor, está escrito.
Era para ser assim. Mas já está tudo atrasado, Senhor. Era para ser no mês passado, seu aniversário. A gente estava comemorando tudo atrasado. E se a gente não permitir que eles participem, vai ficar ainda pior, Senhor. Não traga castigo sobre o povo. Quando nós estamos aqui trazendo de volta, restaurando a festa do Senhor. E o texto fala, queridos, que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo, porque estava agindo daquela maneira que eles estavam tão conscientes agora, mas com o coração quebrantado, se arrependendo, e foi assim que aconteceu. Outra coisa antes da Páscoa é que havia temor no coração deles. Enquanto preparava o templo e adorava o Senhor, havia temor. Toda a assembleia prostrou-se em adoração. Enquanto os músicos cantavam, os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Eles estavam de novo consagrando o templo ao Senhor. Então o rei e todos os presentes se ajoelharam e adoraram. E o rei Ezequias e seus oficiais ordenaram para que os levitas louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, o vidente, e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Isso precisa de vir antes da nossa Páscoa, antes de nós entrarmos na bênção do Senhor de verdade. Tudo isso, eles adoraram com temor. E os levitas não fizeram cada um segundo o seu cotovelo deliberou. Eles tinham o livro de Davi, eles tinham a direção, uma tradição de Asaf, o vidente, o profeta da harpa, o profeta do símbolo, o profeta do louvor. Nós falamos com os irmãos sobre ele na sexta-feira, e eles então adoraram com temor. Adoração e temor são duas coisas que se casam, são partes, são trilhos para a manifestação do poder de Deus. E aí, outra coisa que eles fizeram, penúltima coisa que eu tirei do texto, eles celebraram com abundância e gratidão. A celebração a Deus não pode ser amarrada, não pode ser pela metade, não pode ser do nosso jeito e também não pode ser com merreca. Nós temos que abrir o coração, nós temos que trazer o melhor para o Senhor. No Brasil, nossos cultos eram à noite, literalmente, né? E eu me lembro de algumas situações assim interessantes. E uma das situações interessantes que eu dia de ceia, principalmente, o pessoal se vestia melhor. A roupa era mais assim, né? A mulherada tinha um salto mais alto, o negócio era mais aprumadinho. Isso não quer dizer nada em relação ao Senhor. Mas o texto está dizendo que eles celebraram com abundância e gratidão. E nós precisamos realmente de celebrar ao Senhor com abundância e gratidão. Não para nós, apontando para nós, mas para gratidão ao Senhor, apontando para a glória do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, fizeram o que não era da conta deles, ou melhor, o que não esperava que eles fizessem. Levaram holocaustos, levaram a mais. Sabe? Eles trouxeram mais para aquela festa. E houve holocaustos em grande quantidade oferecidos com gordura de oferta de comunhão, com oferta derramada que acompanhavam esses holocaustos. Abundância. Quando você vai adorar o Senhor, há no seu coração abundância. Há uma disposição de se doar e de doar ao Senhor. Há generosidade na sua relação com a casa de Deus, com o templo do Senhor. São perguntas que tem que fazer para os nossos corações. E a última coisa que acontece antes da Páscoa é que eles têm uma aliança com o Eterno. Eles estavam ali até agora restabelecendo o culto, restabelecendo a aliança, porque se Deus é fiel, lá em Semoja as crianças estão estudando, uma das classes, estudando sobre a aliança de Deus com Noé. Estão lá pintando o arco-íris, simbolizando uma aliança, dizendo, eu nunca mais destruirei a terra com água. De vez em quando vai ter uma tempestade aqui e ali, vai ter uma inundação no Quebec, principalmente se a gente fizer barragem, segurar a água, na hora de estourar vai ser mais difícil, né? Tem uns problemas lá embaixo também, do lado de lá, na outra América, exatamente porque a gente vai lá e segura o que Deus fez, mas inundação não vai ter mais. Daquele jeito, não. A aliança
de Deus com Noé. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito para o seu povo. E em tão pouco tempo. É precioso isso. Gente, mas peraí. Tem 30 dias que não tinha culto nesse lugar há 30 anos. Tem 30 dias que esse lugar estava fechado, horroroso, fedendo, cheio de rato. Como que está hoje tudo tão lindo, tão abençoado, tão especial? Homens e mulheres se quebrantaram diante do Senhor. Homens e mulheres decidiram. Na hora que a gente faz isso, querido, de se quebrantar, tudo acontece. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E aí, Senaqueribe vai ter problemas. E aí, o inferno vai ter problemas. E aí, querido, qualquer que seja a porta do inferno, do texto sagrado, não prevalece contra essa igreja do Senhor. E tudo em tão pouco tempo. O povo ficou assim, perguntando para o outro, mas não dá tempo. Não pode ser que nesse pouco tempo Deus... Como? Deus fez. O que nós fizemos? Nos humilhamos. Quem fez o resto? Deus fez o resto. Essa regra é eterna, é princípio de Deus para você e para mim. E depois disso, estavam prontos para a Páscoa. O texto sagrado fala que na Páscoa, agora, mesmo com a consciência de que tinha muita coisa fora do lugar, mas confessado, arrependido, orado, intercedido pelo rei, pelos sacerdotes, grande alegria porque estavam em obediência, fazendo a vontade de Deus, e eles viram em tão pouco tempo, a prosperidade acompanhou naturalmente. O texto fala assim, celebraram a Páscoa com alegria, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus, e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou. Por que Ezequias prosperou? Porque ele buscou o Senhor seu Deus, e trabalhou de todo o coração. Queridos, são princípios espirituais. As três coisas que Ezequias teve à sua disposição é a mesma coisa que os discípulos tinham à sua disposição, é a mesma coisa que o Quebec, o Sri Lanka, a igreja tem à sua disposição. Eu queria que a gente pensasse nisso nessa noite. Depois da Páscoa, o que aconteceu? Depois da Páscoa, depois da Páscoa de Ezequias, para Ezequias apareceu Senaqueribe, aquele demônio. Aquele homem tinha entrado em vários países, destruído várias cidades, inclusive o povo de Israel, vizinho ali de Judá. Ele era famoso pela sua maldade, pelo poder, pela maneira que entrava, e ele veio contra aquela cidade. A única diferença é que aquela cidade estava humilhada diante do Senhor. E a Páscoa que antecedeu foi debaixo de obediência, alegria e prosperidade. Ele agora entra ali como se estivesse entrando em qualquer outro lugar. Entra ali e quando ele viu a carta de que Ezequias havia distribuído, ele também faz uma carta. Na carta dele, ele diz assim, vocês acham que esse Deus que Ezequias está dizendo aí, esse Deus desse templo aí, vai fazer alguma diferença? Ele é diferente dos deuses dos povos lá atrás, porque eu destruí lá e lá, e ele descreveu a maneira como ele entrava e destruía, e ele imprimia, e ele rugia como um leão, mas ele não conseguiu entrar em Jerusalém. Por quê? Porque aquele povo estava humilhado diante do Senhor. Tinha com a memória da Páscoa, com a alegria, a obediência e a prosperidade os acompanhava. Queridos, depois da Páscoa sempre teremos Senaqueribes. Depois da Páscoa, os discípulos tinham o Império Romano. Depois da Páscoa, o Sri Lanka teve perseguição e 400 e poucos atingidos, 207 mortos. Mas Deus estará trabalhando a seu favor. A favor de Ezequias, a favor dos discípulos, a favor dos cristãos de hoje. E a luta não é feita com a sua mão, com a sua força, mas com a força do Senhor. Senaqueribe tinha uma confusão que você não pode ter. Você não pode ter. Senaqueribe olha para aquele povinho, para aquela cidadezinha. Jerusalém era uma cidade muito pequena, ainda hoje não é grande. Mas era uma cidade muito pequena, cercada de muros. Ele cercou a cidade inteira. Para ter noção de que não era a cidade velha, não é grande. E aí,
aquele moço olha para dentro e fala, esse templo é igual ao outro. Que engano. Você acha que esse Deus aí é diferente daquele outro Deus? Ele estava olhando, ele estava falando do Deus, do único Deus, comparando com estátuas, com barro, ouro, prata amontoado em formato de alguma coisa. Não podemos fazer isso, queridos. Não confunda Deus com nenhuma outra coisa. Não confunda o templo de Deus com o endereço. Se faz isso. Vamos lá na igreja. A sua igreja é aonde? Irmão, o endereço da igreja, o templo da igreja é esse aqui, 3580 na Rua Maçom. Mas a igreja é você. Não confunde isso não. Você é o templo do Senhor. É em você que Ele habita. E se você chegar aqui um dia, tiver um papel no chão, por favor, cata, tira, me ajuda aí, ajuda os diáconos, ajuda. Mas que no seu coração não se encontre sujeira. Que o seu coração, o templo onde Deus habita, a Páscoa seja celebrada todo dia. Porque depois da Páscoa, olha, Senaqueribe, Império Romano, perseguição, sempre haverá. Eu não sei como é para você, mas saiba que se você tem uma Páscoa como a de Ezequias, queridos, Senaqueribe esbraveja, aprende hebraico, fala em hebraico. A ideia era o que o diabo faz até hoje, pressionar, mentir, roubar, confundir. O diabo fazia isso, queridos. Muito do poder do diabo reside na falta nossa de conhecimento da palavra, na nossa facilidade de acreditar, de confundir as coisas. Porque ele gera a confusão. Será que o seu Deus, o Deus de Ezequias, é diferente daquele? Não pode comparar, eles não são deuses. O único Deus é o Deus de Ezequias. O único Deus é o Criador dos céus e da terra. É o Deus que até tem um templo ali, mas que não tem nenhuma imagem lá, porque não dá para fazer imagem desse Deus, porque Ele é Deus. Não dá para limitar, encaixotar. Ele é Deus. Antes que tudo existisse, Ele diz, eu sou. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Tão bem cantado pela turminha lá, né? Preto no branco. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. E se revelou aos seus. Do crente ao ateu, do gentio ao judeu. Ninguém explica Deus. E o moço quis explicar. Senaqueribe quis explicar e comparar Deus. Aí, querido, se ele já estava na reta de um povo humilhado diante de Deus, e agora ele resolve desafiar Deus. O texto sagrado fala, nós não lemos, depois você lê. Ezequias, o profeta Isaías, os sacerdotes e o povo, sem nenhuma regra de escalonamento, de sou melhor do que você, prostrado, adorando ao Senhor. Enquanto lá fora, um anjo foi destacado para a batalha. Um anjo. Jesus disse aos discípulos, se eu quiser, o Pai mandará 12 legiões de anjos. Calma aí, gente. A Páscoa é assim mesmo, o Cordeiro tem que morrer. Não impeçam a Páscoa de acontecer. Eu sou o Cordeiro de Deus, logo eu tenho que morrer. Deixa a Páscoa acontecer. Se eu quisesse, eu pediria, meu Pai enviaria 12 legiões de anjos. Vai pensando, foi um anjo destacado. E todo aquele exército que desafiou, que humilhou vários exércitos, que há anos vinha em vitória, todo aquele exército, todos os guerreiros morreram naquela tarde por causa da ação de um anjo do Senhor. O texto é claro em dizer, um anjo veio e matou todo o exército do rei da Síria. E Senaqueribe voltou envergonhado. Ele não foi morto naquela batalha, porque ele precisava de testemunhar. Ele precisava de escrever outra carta. Ele precisava de voltar para casa e explicar o que aconteceu. Por que ele não entrou em Jerusalém? Por que foi diferente? E ele precisava dizer assim, se existe Deus na terra, está lá naquele lugar, se manifestou a nós. Não dá para explicar. Eu até tentei. Não dá para comparar. Eu até tentei. Eu queria que você pensasse numa coisa.
você tem a mesma fonte de poder que Senaqueribe tinha, que a igreja tinha, é a mesma fonte de poder que a igreja do Novo Testamento tinha, porque você é a mesma igreja do Novo Testamento. Não tem nenhuma diferença entre nós e a igreja de Atos capítulo 2. Não no que Deus vê. Não tem nenhuma diferença na Páscoa de Ezequias ou na primeira Páscoa lá em Êxodo capítulo 12. Não tem nenhuma diferença, a não ser na posição de cada um deles. Vários anos, várias décadas, a Páscoa não foi comemorada, mas era a mesma coisa, porque as pessoas se posicionaram de maneira equivocada. Então, Ezequias tinha o Espírito Santo que o desafiou a começar uma mudança na história da sua nação. O rei Ezequias tinha a palavra de Deus, a palavra de Moisés, o escrito de Davi, dos profetas até ali, para celebrar a Páscoa. Ele sabia que ele tinha que acertar, de confessar, de mudar. E o rei Ezequias tinha graça de Deus. Ele havia, porque quis, escolhido Abraão e a sua descendência. E ele é fiel à sua aliança, a aliança que faz. A igreja primitiva tinha o Espírito. Atos 1:8, o Senhor Jesus, antes de subir, disse: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aquela igreja tinha a palavra de Deus. Em Romanos o texto fala: eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 15, para que a gente entenda como que a graça era a ferramenta que eles tinham, como em Senaqueribe, como para os discípulos da igreja primitiva. 15, versículo 10, o texto sagrado diz o seguinte para você e para mim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e pela sua graça para comigo, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus para comigo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, Ezequias venceu Senaqueribe. Pela graça, os discípulos sobreviveram. E muitos morreram diante dos leões. Pela graça, por causa da fidelidade à palavra, por causa da submissão ao Espírito. A mesma coisa que você tem hoje. Você tem a palavra. Conheça, ame, obedeça. Você está escrito? Cuidado. Você está escrito? Cuidado. Você tem o Espírito. O Espírito Santo que tirou Jesus, que arrancou Jesus da mão da morte. Ele está presente aqui. E debaixo da graça que nós vivemos. É essa graça infinita. É por essa graça que eu sou o que sou igreja do Senhor. É por essa graça que você está aqui. É por essa graça que somos salvos. Não há mérito em nós. O que tinha em Ezequias? Qual a diferença de Ezequias do pai dele, que trouxe desgraça para a nação? O pai dele não se prostrou, não se submeteu, estava debaixo da aliança, mas fez o que quis fazer. Ezequias vem e faz tão diferente. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Eu queria que a gente pensasse exatamente nessas três ferramentas, a mesma fonte de poder, o Espírito, a palavra e a graça, sejam as suas armas de vitória. Em nome do Senhor Jesus. E o Cordeiro de Deus, verdadeira Páscoa, seja Ele que defina a sua vida, a sua história, o que está nos umbares da sua porta, dentro do seu coração, porque você é o templo de Deus. Você é a luz para as nações. Você é tudo que Deus tem para fazer a obra dele nesse momento aqui na terra. Quero te convidar a ficar de pé comigo.